No vídeo de hoje, as minhas opiniões a respeito do Mi 9 SE, uma das melhores opções se você considerar importar um smartphone. Fala pessoal, eu sou o André e tô aqui hoje para conversar com vocês sobre o Mi 9 SE. E antes de eu falar sobre esse smartphone, desce o player aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E claro, me segue lá no Instagram também para não perder nenhum conteúdo extra. O Instagram é quase um universo expandido aqui do canal, então não deixa de seguir lá também. Mas vamos falar do Mi 9 SE e eu começo falando sobre a tela dele, que é uma tela muito boa, é uma tela Super AMOLED. E um dos grandes fatores de eu ter gostado dessa tela é que ela é pequena, o corpo do aparelho é reduzido, então você tem uma otimização de espaço muito interessante. E claro, tem o notezinho de gota ali para a câmera frontal, mas tem um formato pequeno, então ele fica muito confortável na mão e isso é muito positivo, eu gostei muito disso. Como os smartphones estão cada vez maiores, e isso não que isso seja ruim, mas os smartphones estão ficando maiores, mais robustos e tudo mais, o Mi 9 SE tem uma proposta muito diferente, né? Porque traz muita performance, traz um negócio muito legal num formato menor, e isso me deixou muito satisfeito no uso. Para consumir conteúdo é bem legal, mas eu entendo que tem gente que quer uma tela maior e tá tudo bem também. Isso aqui foi só o meu uso. Eu gostei disso, eu achei bem legal. E falando da tela, eu não poderia deixar de falar do sensor de impressão digital, que aqui tá embaixo da tela. É a primeira experiência que eu tenho com isso e, cara, foi muito legal ter tido essa experiência de simplesmente pegar o seu celular, colocar o dedão aqui no meio da tela e ele desbloquear. Isso é muito legal, é muito confortável usar desse jeito. Apesar dele não ser tão rápido quanto o sensor de impressão digital do meu Zenfone 5Z, por exemplo, e não ser tão preciso, porque qualquer suor na sua mão já vai interferir na leitura do sensor de impressão digital, mas é muito cômodo, é muito legal ter isso. É como eu disse, não é o mais rápido, não é o melhor, mas funciona muito bem. Bom, agora que eu já falei da tela, um dos principais diferenciais do Mi 9 SE, deixa eu falar um pouquinho mais sobre o sistema. E aqui a gente tem a MIUI igual tem todos os outros smartphones da Xiaomi, com exceção do Pocophone, né? Mas é um sistema muito intuitivo, assim. A primeiro uso, pode ser que você sinta falta de alguma coisa, pode ser que você ache mais difícil encontrar uma configuração, mas se você já tem um Xiaomi, se você já usa a MIUI, fica muito simples de usar, porque é a mesma coisa, é o mesmo sistema em todos os smartphones. Então, por exemplo, se você tem, sei lá, um Redmi Note 6 e tá vindo pro Mi 9 SE, você vai rodar tudo numa boa também, porque é a mesma configuração, os mesmos passo a passos para você fazer a configuração. Se você vem de outros sistemas, por exemplo, Asus, LG, Samsung, você não vai sentir dificuldade de fazer nada, mas vai ser um tempinho a mais para você aprender tudo, né? Uma grande, eu não diria nem mudança, mas uma grande característica da MIUI é não ter gaveta de aplicativos. Então todo aplicativo que você abre está aqui na área frontal, né? Na página inicial aqui do sistema. Então funciona muito parecido com o que a Apple faz nos iPhones e, enfim, é uma característica deles. É claro que se você quiser, você pode instalar aí os launchers, enfim, tem milhões de launchers na Play Store. Eu gosto muito do Nova Launcher e, cara, vai funcionar muito bem também, porque a partir do momento que você instala, você dá outra cara pro smartphone. Depende de acostumar para fazer algumas coisas na MIUI, mas de modo geral funciona muito bem, eu tô muito satisfeito. Um negócio que eu achei bem legal é que ela já tem funções que você precisa instalar um aplicativo para ter. Então, por exemplo, você já tem um gravador de tela, você já tem um sistema de backup muito bem feito pela MIUI, você já tem gravador de chamada, então são características que algumas pessoas gostam e que não precisam instalar aplicativos para poder usar. Depois de quase um mês usando o Mi 9 SE, eu me senti muito, eu não diria confortável, mas eu me senti muito familiarizado com o sistema e com as coisas que eu precisava fazer. Então, não sei se isso é um ponto positivo ou negativo para algumas pessoas, mas para mim foi um ponto zerado. Eu não tive problemas, mas também não tive grandes mudanças, enfim. É um ponto de vista de usuário que usa interfaces diferentes da MIUI, e tem muito tempo que não usa uma MIUI, então gostei. Ponto positivo, mas é aquela, se não tiver também não tem problema, você pode instalar isso, a nova launcher, que vai funcionar do mesmo jeito. Vamos falar agora de um dos principais problemas do Mi 9 SE, e eu tô falando aqui de bateria. Tem uma tela muito legal, tem um sistema muito bom, que inclusive roda tudo que você quiser. Eu vou falar um pouquinho mais sobre desempenho daqui a pouco, mas a bateria dele é um grande ponto negativo. Ela tem 3.000 e pouquinhos mAh de bateria, e não que ela seja pequena, é uma bateria relativamente boa assim pro dia a dia normal.
Só que eu uso demais o smartphone, então acaba que eu sinto vontade, eu sinto necessidade de ter baterias um pouco maiores. Eu estava acostumado a usar o meu Zenfone 5Z, que tem 3.500 mAh de bateria, mas tem uma otimização de bateria muito boa. Então eu conseguia 5, 6 horas de tela tranquilamente. No Mi 9 SE eu não passei de 4 horas de tela. Pode ser que essa métrica de horas de tela seja um pouco furada para você, porque enfim, depende de vários usos diferentes. Por exemplo, eu sempre gosto de usar fones de ouvido Bluetooth, que aqui inclusive não tem P2, então tem que ser o fone de ouvido Bluetooth ou o cabo USB-C com o adaptador, né? Mas assim, foi muito difícil chegar um dia de uso normal do Mi 9 SE sem carregar a bateria no meio do dia, sabe? Então poderia ter uma bateria maior e talvez um pouco mais otimizada. Apesar de carregar rápido, ele vem com um carregador de 18 watts na caixa. É uma bateria pequena, então lembra que na hora que você for sair, sei lá, pro trabalho, pra escola e tudo mais, você vai ter que levar o seu carregador junto, né, se você fica o dia todo longe de casa. Então é um ponto negativo pra mim. Eu gostaria que a bateria fosse um pouco maior, coisa que no Mi 9 normal tem a bateria maior. Então fica aí um ponto negativo. Talvez esse cara não seja pra gente que vai usar muito o smartphone por várias horas ao longo do dia. Ele é um smartphone muito parrudo, tem processador da nova linha da Snapdragon, né, o 712, que roda tudo, rodou tudo numa boa, cara. Rodou PUBG no máximo, rodou Asphalt 9 tranquilamente também, sem nenhuma queda de frame nem nada disso. E, enfim, se você é o cara que usa muito o smartphone, talvez vale considerar aí gastar um pouco mais e ir pro Mi 9, ou sei lá, pegar smartphones com baterias maiores, porque esse cara aqui não é pra rodar o dia todo sem uma carga. É uma pena, porque, como eu falei, roda de tudo e roda tudo numa boa. Então eu gostaria que tivesse uma bateria um pouco maior. Mas é como eu falo, né? É o meu tipo de uso. É o tipo de característica que eu prezo muito no smartphone. Você talvez não dê muita importância pra isso, mas eu tinha que falar isso aqui no meu review do Mi 9 SE, afinal de contas. Mas assim, agora que eu falei da parte ruim, vamos falar da melhor parte do Mi 9 SE, na minha opinião. É a câmera. Apesar dele ter um sistema muito bem otimizado, de hardware muito potente, a câmera desse carinha, as câmeras desse carinha, me surpreenderam muito. Aqui a gente tem uma combinação de uma câmera normal, né, uma câmera comum, padrão, uma câmera de zoom de 2 vezes e uma câmera ultra-wide. São 3 câmeras na parte traseira, que pra mim foi uma combinação excepcional, assim, porque você consegue o zoom, você consegue a ultra-wide. Pra mim, a ultra-wide é muito mais interessante do que zoom, mas você tem as três opções aqui e isso é muito legal. O resultado de pós-processamento em alguns cenários não é tão legal assim. Por alguns momentos eu achei o HDR um pouco forçado demais, ele estava contrastando imagens que não precisariam de tanto contraste. Desculpa, bati no microfone aqui de novo, eu tenho que parar com isso, de bater no microfone enquanto eu gravo o vídeo. Mas de fato a câmera foi uma surpresa à parte, eu gostei muito do resultado. É claro que não é todo momento que ela sai com a foto muito bem balanceada, tem vários problemas que, enfim, você precisa de um ajustezinho ali no brilho, de contraste, enfim, você consegue editar e vai ficar uma foto muito melhor, mas a combinação ficou muito bem acertada. Eu gostei muito das câmeras, né, do Mi 9 SE. A câmera frontal, principalmente, foi uma surpresa. Até no Instagram teve muita gente elogiando. Poxa, que câmera boa, que smartphone é esse? Aí eu falava Mi 9 SE, eu falei assim, mentira que a Xiaomi tá desse jeito. Mas, enfim, foi um resultado muito legal. Gostei muito das câmeras. As especificações apareceram aí pra vocês em algum momento. E aquela, não que ter mais especificações faz com que a câmera seja muito boa, mas também não pode ter uma coisa muito solta assim, sabe? Então o software tem que andar muito bem casado com o hardware. E aqui eu acho que foi um trabalho muito bem feito pelo time da Xiaomi. Gostei muito da câmera, das câmeras, né? Porque você tem 3 câmeras traseiras, mais uma câmera frontal. Então se você quer um smartphone para fazer fotos bem legais, esse cara pode ser a solução para você. Mas é isso, eu chego no final do meu review aqui, resumindo que é um smartphone muito bem, cara, muito bem construído, muito premium. O sensor de impressão digital embaixo da tela é muito legal de usar, tem uma tela muito legal, tem um sistema que, não é o grande diferencial dele, mas também não é o grande fracasso. E câmeras bem legais, e câmeras que são muito satisfatórias, apesar da bateria não ser lá isso tudo. Então esse é o meu grande resumo do Mi 9 SE. É um smartphone bem legal, indico pra caramba. E se você quiser uma dessa unidade aqui com um precinho um pouco melhor, dá uma olhada aqui no link da descrição, no primeiro link que eu tô deixando na descrição, que é do Gabriel Otávio Imports, ele que cedeu essa unidade aqui
para fazer o review para vocês, para fazer os testes para vocês. E é isso. Um grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, se gostaram, deixem like. Se não gostaram, deixem dislike aí, porque é a forma que eu tenho de medir se o meu conteúdo está sendo bom para vocês ou não. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.